eu achei que o Capelli tivesse mudado seu visual, mas pelo jeito não, ele está aqui, continua mesmo. Suba na canoa, Ricardo Capelli. Muito bem-vindo, Capelli, tudo bem? Olá, Rovai, olá, Adri, prazer falar com vocês. Prazer imenso te ver, Capelli, te rever, né? Agora numa posição que eu imagino que deve estar sendo desafiadora ao quadrado, ao cubo, né? Ser interventor de uma Secretaria de Segurança Pública, na verdade, não é nem de um Estado, né? É do Distrito Federal, aonde está o governo federal. Que loucura, hein, Capelli? Tua vida mudou da água para o vinho, assim, nesses dias que eu não posso nem imaginar. E eu queria que você começasse por isso, dizendo o que tem sido isso, esses desafios todos. Eu vi você colocando no Twitter que estava sem dormir dias, ali, principalmente do dia 8, 9, 10, naqueles dias mais tensos. Seja bem-vindo, Capelli. Obrigado, Rovai. Rovai, na verdade, ninguém imaginava que a ousadia da extrema-direita brasileira, que o golpismo chegasse a tanto, né? O que eles fizeram foi inaceitável, não há precedente na história da República, e eu estava junto, ao lado do ministro Flávio Dino, naquela tarde lamentável da história do Brasil, no Ministério da Justiça, quando nós assistíamos a tudo aquilo e se tomou a decisão de fazer a intervenção federal para que a gente pudesse assumir o comando das forças de segurança que estavam, naquele momento, sem comando, né? Então, eu estava ali naquele momento, recebi essa missão e prontamente assumi essa responsabilidade. Fui direto para a Secretaria de Segurança Pública, vim aqui, onde eu estou agora, para a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, reuni o comando, levantamos dados das tropas disponíveis, determinei que todas as tropas disponíveis que estavam, que fossem possíveis de ser mobilizadas naquele momento, fossem mobilizadas para a Esplanada, e determinei que todos fossem para o campo de batalha lá, para a Esplanada, onde acontecia aquela lamentável batalha, comandar a tropa diretamente do campo. Foi isso que eu fiz. Quando eu cheguei na Esplanada, a nossa tropa estava em uma linha defensiva na altura do Ministério da Justiça, e a gente foi subindo para desocupar a Esplanada e prender o máximo de golpistas possíveis naquele momento. Então, Rovai, não teve muito tempo para pensar. Ali foi um momento de ação, o momento era de ação, de agir. E foi isso que a gente fez. E depois, quando a gente, em sintonia com o Exército, desmontou o acampamento, eu acompanhei pessoalmente a escolta dos ônibus para a Academia Nacional de Polícia, depois participei diretamente da montagem de toda aquela estrutura na Academia Nacional de Polícia, e foi uma operação que exigiu a integração das forças de segurança do DF com a Polícia Federal e com os demais órgãos de governo, com a Secretaria de Administração Penitenciária, com o apoio da Secretaria de Transportes, enfim, foi uma operação integrada, a maior operação de polícia judiciária da história do Brasil. E na terça-feira, quando a gente achou que a coisa estava começando a acalmar, veio a possibilidade de uma nova manifestação em Brasília, que exigiu da gente também montar uma operação exemplar, mobilizando centenas de homens, mais de 1.000 homens, para que a gente pudesse demonstrar aos moradores de Brasília, da capital federal e ao Brasil, que a capital
e os poderes constituídos estavam absolutamente seguros e que aqueles fatos jamais iriam se repetir. Então, foi uma semana muito intensa, uma semana de ação, que exigiu muita ação, muito equilíbrio. A gente conseguiu desmontar o acampamento sem nenhum incidente, a gente efetuou as prisões sem nenhum incidente, e acho que a gente vem cumprindo a missão com bastante êxito em função disso. Daqui para frente começa um outro trabalho, que é o trabalho de aprofundar as investigações sobre o que ocorreu, por que ocorreu, as falhas, os responsáveis e apurar também, auxiliar no trabalho da Polícia Federal de identificação e prisão de todos que cometeram aqueles atos criminosos. E a gente falava aqui mais cedo, Capelli, da conivência do Exército, porque tem vídeos mostrando que eles fizeram uma barreira no próprio domingo para evitar que a Polícia Militar desmontasse o acampamento. E que ontem o Washington Post diz que teriam dito ao Dino que não iriam tirar ninguém de lá. Houve essa conivência do Exército em relação a isso? Tem um vídeo, inclusive, né? Não sei se dá para passar para o Capelli esclarecer esse vídeo para a gente, porque circulou muito, que é o Exército tentando impedir a polícia de agir. Acho que o Capelli já era interventor nesse momento. Eu não sei, ele vai esclarecer. Tem o vídeo para mostrar, David? Irmão, o Exército tá falando que não vai abrir pra polícia entrar, velho. Estão botando tanque de guerra lá. E a polícia tá querendo entrar e o Exército falou que não abre. Olha a merda, o tamanho. Olha o tamanho da merda agora. Rovai, quem comandou a Polícia Militar até o setor militar urbano, pessoalmente, fui eu. Quando eu cheguei na porta do setor militar urbano, eu recebi uma ponderação do general Dutra, comandante militar do Planalto, que ponderou que o desmonte do acampamento fosse efetuado na manhã do dia seguinte, às 6h30 da manhã, com a luz do dia já, no primeiro horário da manhã, e as ponderações do general é que efetuar as prisões à noite isso poderia gerar conflito, poderia gerar incidentes e desgastes desnecessários. As ponderações foram acatadas e a gente fez o desmonte do acampamento no dia seguinte. O mais importante é que o acampamento foi desmontado. A missão central, nosso objetivo central foi cumprido. O acampamento funcionou durante muito tempo e as investigações e a apuração da imprensa demonstra isso de forma cabal, que o acampamento funcionou como uma incubadora de planos golpistas, planos que buscavam desestabilizar o país e atentar contra o Estado democrático de direito. Então, esse QG golpista, no qual se transformou o acampamento, foi desmontado. Eu acho que esse é o fato que a gente deve celebrar. Ali foi uma vitória importante da democracia que merece ser celebrada. Capelli, tem um outro fato, que esse é do final de semana, que foi uma matéria do Washington Post, se não me engano, Washington Post, né, em que é da Mariana Dias e mais outros jornalistas, se reporta um diálogo que teria havido com o Flávio Dino. Se houve, você sabe, porque você e o Dino são pessoas muito próximas, onde o atual comandante do Exército teria dito que ele não poderia agir. Agora me foge aqui. Você não vai prender ninguém aqui. Você não vai prender ninguém aqui, é isso, essa é a frase. Houve esse diálogo, Capelli, porque o Dino não desmentiu até agora, né? Rovai, no calor da noite do dia 8, veja você que eu estava em campo. Eu estava subindo com as tropas da Polícia Militar, subindo da esplanada em direção ao setor militar urbano.
O diálogo que houve comigo foi um diálogo com o general Dutra, onde ele fez uma ponderação sobre a importância de desmontar o acampamento no dia seguinte, com a luz do dia, com os ânimos mais arrefecidos. Eu não tenho conhecimento desse diálogo, até porque no dia foi uma tarde e noite muito tensa, e que eu falava com o ministro Flávio Dino, claro, o tempo inteiro, sob orientação do ministro Flávio Dino, mas eu não tenho conhecimento desse diálogo. E, Capelli, ontem você falou no Fantástico que agora é hora de separar, né, o joio do trigo. Como que está essa investigação dentro das forças policiais para separar essas pessoas que foram coniventes, que deixaram de exercer suas funções que deveriam ter sido feitas, ou, né, ele inclusive diz que participaram, né? Teve gente que estava de folga e que estava lá. Como que está se dando essa investigação de dentro das forças policiais? Eu tenho plena confiança na Polícia Militar do Distrito Federal. Desde que eu assumi, eles têm tido uma postura de absoluta colaboração e respeito ao comando, à hierarquia e à disciplina. A Corregedoria da Polícia Militar já abriu 4 inquéritos policiais militares e hoje está abrindo o 5º inquérito para apurar tudo o que aconteceu. É óbvio que houve falhas, e aí a Corregedoria está apurando e vai apurar tudo até o fim. Se houve negligência, se houve cumplicidade, tudo será apurado. Hoje a gente tem farto material probatório, temos vídeos, a perícia feita nos locais, então todos são facilmente identificados. Então tudo será identificado e a Corregedoria da Polícia Militar está convencida de que para resgatar, está determinada para resgatar a credibilidade e a confiança da população na Polícia Militar, tudo deve ser apurado até as últimas consequências. E é isso que vai acontecer. A Polícia Civil igualmente abriu um inquérito também na sua corregedoria para apurar eventuais desvios de função ou condutas inadequadas da sua força no dia 8. Tem uma... Fica à vontade. Não, é porque a intervenção ela só vai até dia 31. Tem chance disso ser esticado, porque tem muita coisa para ser investigada ainda, tem, né, muita coisa. Dri, eu recebi uma missão do presidente Lula e do ministro Flávio Dino. E nessa missão o decreto irá até o dia 31. Essa avaliação cabe de terminar antes, ou de prorrogar, ou de apenas cumprir até o dia 31, cabe ao presidente e claro, ele sempre ouvindo a opinião do ministro Flávio Dino. Rovar. Não, eu queria que o Capelli aprofundasse um pouco mais, se possível, essa questão do envolvimento das forças de segurança com forças militares. Porque me parece que, de alguma maneira, Capelli, o Anderson Torres, ele acaba fazendo essa ligação, né, no momento em que na casa dele é encontrado um decreto, né, um decreto que levaria a uma intervenção do Brasil a uma ditadura. Para mim, aquele decreto nada mais é do que transformar o Brasil numa ditadura militar. Ele foi escrito por alguém, foi debatido, foi discutido e levou, isso para mim está claro também, o Capelli fica à vontade para discordar, mas eu não consigo ver, por exemplo, aquela intervenção, se tiver o vídeo aí, o Guilherme puder recuperar, do general Braga Neto conversando, que foi candidato a vice do presidente do Jair Bolsonaro, conversando com golpistas que já estavam no acampamento ali na frente do palácio depois da eleição, dizendo que coisa boa ia vir aí,
que eles esperassem, continuassem acampados, continuassem no golpismo, porque coisa boa viria. Nós demos aqui, Capelli, no dia 13 de dezembro, uma matéria com uma fonte da Polícia Federal mostrando que tudo tinha sido incubado dentro do GSI. E cada dia que passa, isso vem ficando mais claro. Quer dizer, esse envolvimento de militares com forças de segurança, uma coisa que a gente temia muito, né? Não deve ter, quer dizer, acabado num passo de mágica. Nós estamos vivendo sob essa égide, esse momento histórico de um risco imenso, né, de que esses caras reajam se sublevando. Eu chamo de intentona o que aconteceu. Não sei como você chama, sua origem é do PCdoB. Você sabe muito bem o que o Prestes fez lá, que a direita chama de intentona, e a gente de levante em 35. Eu queria ouvir o Capelli, jornalista, o Capelli, analista político. Sei que é difícil, porque a função que você está agora é outra, mas eu estou, sinceramente, muito assustado, Capelli, muito assustado. Rovai, a situação, sem dúvida alguma, é gravíssima. O que aconteceu é grave e dificilmente aconteceria. É muito improvável, as investigações estão em curso, é muito improvável que tenha acontecido sem a conivência de homens que estão presentes na estrutura do Estado brasileiro. O bolsonarismo e essa linha golpista, extremista, antidemocrática do bolsonarismo penetrou e em parcelas importantes. E é claro que o dia 8, a materialização do dia 8, é a maior expressão disso. Eu tenho confiança, Rovai, que, como eu já disse, primeiro à noite, o dia 8 ainda não acabou. Ainda há muita história e muita informação para ser contada e desvendada sobre o dia 8. E você pode ter certeza que a gente vai até o final para levantar todos os responsáveis, os financiadores, os que praticaram os crimes. Há denúncia, há relatos de homens da Polícia Militar de que existiam profissionais no campo de batalha. Então, você pode ter certeza que nós vamos, até o final, apurar até as últimas consequências, de forma que a sociedade brasileira saiba exatamente o que aconteceu, quem participou, quem foi cúmplice e quem terá que prestar contas com a justiça. Não há dúvida mais de que aqueles acampamentos eram acampamentos QGs, onde eram tramados planos contra o Estado democrático de direito. Vou te fazer uma pergunta mais objetiva ainda. Quantos policiais estão presos nesse momento, Capelli? Está preso nesse momento o comandante, o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel César, e a Corregedoria, a partir dos inquéritos já abertos, tomará uma série de providências ainda essa semana. Tem perguntas aqui sobre os acampados. Raimundo Garrone, tem cadastro dos nomes dos acampados naquela noite? Todos que foram retirados do acampamento foram identificados, autuados em flagrante e presos. Houve uma ou outra exceção, algumas exceções, em função de adultos que estavam com crianças e idosos, para os quais foi flexibilizada a prisão. Todos os demais foram identificados e estão presos. E, Capelli, como que tem se dado a relação com a governadora do DF que substituiu o Ibanez, que é a Celina Leão,
que é também uma bolsonarista, né? Ela tem fotos e tudo com o Bolsonaro. Você tem que ter relação com ela? Essa pergunta também, acrescentando, Dadri. Ou você age completamente independente? A intervenção federal, Rovai, ela me dá plenos poderes para agir na segurança pública. É como se, aqui eu vou falar de maneira figurada, claro, mas como se eu fosse o governador da segurança pública do Distrito Federal, com amplos poderes. Mas é claro que para o exercício mais eficiente da função, é de bom tom que exista o relacionamento com as demais áreas de governo. E assim tem sido. Eu tenho tido uma relação cooperativa e absolutamente colaborativa da governadora em exercício, Celina Leão, e de todo o secretariado. A gente tem atuado em absoluta harmonia, em absoluta sintonia. E, Capelli, das pessoas que estavam lá no dia 8, dos criminosos que destruíram a Praça dos Três Poderes, a gente vê que tem vídeos que mostram que tem pessoas que já vão direto tentar desligar a energia, outros foram buscar as armas no GSI. É possível também separar que tinham pessoas que estavam lá porque eram só extremistas que queriam tomar o poder, mas tinham pessoas que estavam lá já que sabiam o que tinham que fazer ali dentro. Tinha um plano. Há depoimentos, Dri, de policiais militares de que eles enfrentavam profissionais no campo de batalha. Eles chegam a relatar que existiam profissionais que conheciam o campo, tinham tática de combate e que, inclusive, tinham luvas especiais para pegar as granadas de efeito moral e devolver. Então, esse é um depoimento importante que nós estamos apurando. Inclusive, porque ontem, nas imagens inéditas que foram mostradas no Fantástico, dá para ver que tem uns que ficam ali sentados, até carregando o celular e tal, e já tem outros que vão diretamente ali, parece que já tinham um objetivo mesmo, né, do que fazer. A minha hipótese é que a gente está diante de uma organização criminosa, uma organização que começa com o financiamento e vai até a presença de homens profissionais no campo. Capelli, então eu vou voltar aos atos anteriores, né? Ao dia 12, onde, segundo a nossa fonte na Polícia Federal, havia diretamente a ação do GSI, que era comandada pelo general Heleno naquele momento, né? E depois a tentativa, agora, mais recente, de colocar uma bomba no aeroporto de Brasília, que envolve uma pessoa que foi assessora da Damares. Acabou de se confirmar isso, né, Dri? Que é um jornalista, inclusive, colega nosso, né, de profissão. Quem não sabe, Capelli também é jornalista. O Wellington Macedo de Souza. Né? O Wellington Macedo. Ou seja, essa organização criminosa passa por gente graúda das Forças Armadas, pelo jeito. Rovai, tudo está sendo apurado. Não interessa de onde é a pessoa, onde ela trabalha, para quem ela presta serviço. Se cometer o crime, vai ser identificado, autuado e preso na forma da lei. Tudo vai ser apurado. Muito bem. Aí estamos aí com a palavra de honra do Capelli, aí, de que, independente se é militar ou civil, né, Capelli? Olha, eu tenho plena confiança nas instituições, Rovai, tanto na Polícia Militar quanto nas armas. Esse incidente, não tem nenhuma instituição brasileira está feliz com o que aconteceu na noite de domingo. E até para que essas instituições saiam fortalecidas, e eu tenho certeza que sairão, elas sabem da importância de separar o joio do trigo.
Então, eu estou muito confiante que a gente vai identificar e aplicar a lei sobre os crimes cometidos. Deixa eu... Não sei se tem uma... Queria trazer umas mensagens aqui. Traz umas mensagens, e eu trouxe aqui, porque também tem que ter um momento mais leve nessa entrevista com o Capelli. Então, que deve estar enfrentando tantas tensões. Eu trouxe o João Pedro de Oliveira, o nosso desenhista autista aqui, que queria fazer uns agradecimentos para o Capelli aí em público, ao mesmo tempo tem denúncia lá da Bahia, de Valência. Ele falou, não, fale aqui para o Capelli, vamos lá. Diga lá, João Pedro. Vamos subir o João Pedro. Depois eu leio os superchats. Então, mas vou pedir para quem está vendo a gente já deixar o like, se inscrever no canal. E se você está vendo depois, deixa o valeu demais. E aí, João Pedro? Oi, meus amigos. Tudo bem? Que honra a mim falar com você, Ricardo Capelli. Eu sou aquele cara que fez aquele desenho para você, junto com o Flávio Dino, você que disse que é meu fã ontem. Fiquei tanto feliz com isso. Agora tem mais um fã e amigo que é você. O Flávio Dino também é meu fã e amigo, ele. Inclusive, me lembro até de uma vez que ele me reclamou que eu deixei ele correr no desenho. Foi tão engraçado. Eu adoro o Flávio Dino, adoro ele. Também adoro você. Eu quero falar com você, cara, uma coisa. Eu vi uma matéria de um amigo meu lá de Valência, onde eu nasci. Hoje eu não moro mais lá, hoje eu moro em Salvador. Que lá em Valência, onde eu nasci lá, tem empresários lá que financiam essas coisas de terrorismo em Brasília, que estão na minha da justiça. Aí quando eu souber o nome desses casos, como amigo Pellegrini, eu mando pra você e pro Flávio Dino que eu mando depois. Porque eu sou um cara inteligente, eu não tenho medo de ninguém. Eu sou um cara bem retado, esperto que eu sou na minha vida. Eu sou um cara capaz de muitas coisas, e eu não tenho medo de ninguém. Ainda mais aqui na Bahia, onde o povo me conhece, sabe como eu sou. Esse tema que o João Pedro traz, Capelli, é uma coisa que tem incomodado muita gente nas cidades. Eu estou aqui em Santos e tinha um cara que era incentivador desses atos, alugou ônibus, falou até o nome da empresa dos ônibus que alugou, e ele está solto, está aqui, ex-policial, parece, né? E ele fez todo o esquema, montou, teve no dia, tem foto dele, vídeo dele. Como que vai buscar esses caras, Capelli? Que de repente esses aí saíram de bacana. E meu receio é que depois eles virem candidatos. Eu tenho defendido a inelegibilidade para todos que participaram desses atos. Porque senão eles são candidatos. Rovai, eles são candidatos a ir para a cadeia. Todos eles vão ser identificados. A Polícia Federal está fazendo a maior mobilização de peritos e de profissionais da sua história. Todos serão identificados e tratados na forma da lei. Mas eu queria aproveitar também para deixar um agradecimento a você, João Pedro. O momento é muito tenso, é muito difícil, muito delicado. A gente precisa ter muita responsabilidade. O nosso papel é, nesse momento, recolocar o país no caminho da legalidade, da tranquilidade, para que o presidente Lula possa fazer aquilo para o qual ele foi eleito, que é recolocar o Brasil no caminho do desenvolvimento com justiça social. Esses eventos tentam, na verdade, impedir o presidente Lula de governar. Só que eles não terão sucesso. O presidente Lula foi eleito, governará e recolocará o Brasil, eu tenho absoluta certeza, no caminho da justiça, no caminho do desenvolvimento com justiça social. Mas, nesses dias de tensão, João Pedro, eu quero agradecer muito o seu desenho, a sua ilustração, que são esses gestos que a gente tem recebido diariamente, que confortam o coração, que ajudam a reduzir a tensão e nos dão força, determinação para continuar cumprindo essa missão que nos foi dada pelo presidente Lula, pelo ministro Flávio Dino, que é uma missão para o Brasil, uma missão de compromisso com a democracia brasileira. Muito obrigado, João Pedro. De nada, meu amigo, de nada. Eu que agradeço. E mais tarde, vou assistir você mais tarde, que você vai estar no 247. Se você não sabe, meu amigo, Ricardo Capelli, eu trabalho no 247, eu sou desenhista oficial de lá, que eu sou eu. Eu estou trabalhando no 247 hoje, há muito tempo. E eu tenho orgulho disso. E quando eu souber quem é esses empresários aí que tá fazendo lá em Valência, eu mando para você. Manda pra gente. Aí eu mando para vocês, quando eu saber o nome desses caras, com o meu amigo Pellegrini, eu mando para vocês.
Obrigada, Valeu, João. João. Beijo. Obrigado. Adri, tem só uma última pergunta do Bruno Torturra aqui. Não sei se tem algum superchat. Vamos liberar o Capelli. O Torturra pergunta se há uma ideia no governo de criar uma nova guarda federal exclusiva para o Esplanada depois de tudo que aconteceu, Capelli. Rovai, isso é uma questão que está na pauta. Não há decisão ainda, mas está na pauta a necessidade do governo federal ter uma força direta de proteção dos poderes constituídos aqui no Distrito Federal. Porque o governo federal hoje não possui essa força, não possui o poder de comando direto sobre nenhuma força. Por isso foi feita a intervenção. Esse é um debate que está na mesa, mas que não tem forma ainda. Ele não está decidido o formato e nem se efetivamente vai acontecer. Mas é uma reflexão que está na mesa e é muito provável que exista novidade com relação a isso nos próximos dias. Tem também a Denise, que já está aqui, estava perguntando se o governo pretende dissolver o GSI, vai um pouco nesse sentido, e tem algumas perguntas. O José Leite: como está o estado de saúde do policial que foi covardemente espancado? Os policiais fiéis à democracia serão reconhecidos ou condecorados? Porque a gente falou muito dos que foram coniventes e os que estiveram ali também lutando. A Maria Rosemary: força, Capelli, estamos com você. Dini, nosso grande presidente. Agradecer a Sibéria aqui também. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O Júlio Nunes: tinha que ser na TV Fórum ouvir Ricardo Capelli. Parabéns, Piauí presente. Obrigada, Júlio. É isso, então. Faça o Capelli despedida final. Eu não vou segurar ele, não, porque depois ele não quer vir mais para cá. Vai falar que a gente Fala, Capelli. Olha, com relação a essas questões aí do GSI, isso cabe à presidência da República, ao presidente Lula, enfim. A nossa missão é restabelecer a segurança aqui no Distrito Federal, e é isso que a gente está concentrado nesse momento, garantir todas as condições de segurança para que os poderes constituídos possam exercer plenamente as suas funções. Eu agradeço aí, eu sempre valorizo muito o diálogo com as pessoas que acompanham a revista Fórum. Esse é um momento delicado. Tenham a certeza de que a gente está com a máxima responsabilidade, trabalhando, apurando. A gente vai apurar tudo o que aconteceu, imputar as responsabilidades àqueles que cometeram crimes e, ao mesmo tempo, garantindo estabilidade, tranquilidade, para que o presidente Lula possa fazer aquilo para o qual ele foi eleito. Essas tentativas querem paralisar o governo federal, querem impedir o presidente Lula de governar. Não terão sucesso, pode ter certeza, serão responsabilizados e o presidente Lula governará plenamente, recolocará o Brasil no caminho da esperança. Obrigado, Rovai, obrigado, Dri. A gente volta a se falar com mais calma quando as coisas estiverem mais calmas também. Um abraço. Toda força e sorte aí, viu, Capelli? Obrigada, Capelli. Boa sorte. Grande abraço. Prazer. Grande abraço. Prazer é nosso. Tchau.